A música é A Graça da Garça, do Estratagema de Deus. Assim, ó, a paz do Senhor, agradeço pela rica oportunidade, pois o momento é oportuno para que alguém fale a verdade. O Espírito Santo toma o meu ser e guia a ponta da pena. Eu já começo a receber a luz do grande estratagema. Entrego todo o meu ser e toda a minha premissa. Então começa a nascer fome e sede de justiça. Crescemos acreditando em alguns personagens dos púlpitos, mas descobrimos que alguns da Liga da Justiça eram corruptos. Mas ai de nós que temos espírito de ousadia, no mínimo dirão que é espírito de rebeldia. Deus tem o Espírito Santo, o diabo, espírito imundo. Os homens criaram o espírito de rebeldia para manter nosso espírito mudo. Calado, nem pensa em fazer cara feia. É melhor não discordar se quiser participar da ceia. Eu vim para fazer graça, mas não sorria porque é sério. Foi fazer dessa mesma graça que morreu Martim Lutero. Nossos teólogos respondem perguntas que ninguém fez. Nossos representantes são servos submissos da altivez. Eu prefiro seguir ao mestre que nos ensinou a lição. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E os programas de TV eram para pregar salvação. Estão fazendo propaganda de igreja e divulgação de livros e revistas, CDs e DVDs e transformando o servo humilde em um fantoche em seus porquês. Cadê a pregação da cruz? Pegaram emprestado como emblema o nome do nosso Senhor Jesus. Mas quando forem aplaudidos pensando que se deram bem, não se esqueça que Deus não divide sua glória com ninguém. A graça da garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Num país onde nosso futuro dorme embaixo de viadutos, com frio, febre, fome e infelizes mentes de adultos, os nossos profetas diriam: eis que também não vivem na luz. E eu te pergunto no Evangelho, o que diria Jesus? O Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Alguém me explique este Evangelho antes que eu enlouqueça. Qual Evangelho está certo? O de Jesus ou o da igreja? Me explique, irmão, por que essa expressão de surpresa? Veja que não é o mesmo Evangelho, conquanto nos ensinam a chamar nossas culpas de Espírito Santo. Porque as mulheres que por Jesus foram perdoadas, hoje por nós são vitimadas, julgadas e apedrejadas? Porque o confesso é excluído, porque o possesso é incluído, porque os que foram injustiçados sempre fecham comigo, porque os que cobrem seus pecados são chamados de amigo, enquanto o confesso que pede perdão é humilhado e banido. Eles bradam: arrependei-vos, sem arrependimento. Depois que conheceram as riquezas, já não pregam o arrebatamento. Não acho ruim ter mansão, nem carro, nem condição, nem lancha, nem ter dinheiro, nem jato, nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão: melhor prestar atenção. Onde estiver teu tesouro, também estará o teu coração. Os nossos levitas fazem show, sua fama é um mundo ilusório. Já não existe adorador, só animador de auditório. Viram? Eles já não levam mais a arca da aliança, porque são carregados por um bando de seguranças. Deus vê todas as coisas, nada lhe é oculto nas cidades, mas ainda procura quem o adore em espírito e em verdade. E a nossa fé, a cada dia, vai descendo ao declive. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas o seu espírito ainda vive. Quem não tem carro e dinheiro tem encosto. Quem tem bens, ações e milhões paga o imposto. Me diga, esse é o evangelho de Jesus Cristo proposto? Porque o antigo brilho no olhar já não está mais no teu rosto. Eles bradam como João Batista e são mestres, mas ninguém fica no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. Terno de microfibra, sapato italiano modelo, mas ninguém quer ficar no sol vestindo pele, se camelo. Numa coisa eles imitam a João Batista: reconheça, receberam a missão de acabar perdendo a cabeça. Loucos, e se hoje te pedirem a tua alma? Louco, para te servir todas as palmas. Louco, se a selva de concreto se tornou tua mansão. Não se esqueça que nela Deus soltou o seu filho e o leão.
a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Mas quem tem fome e sede de justiça, farto será. Eles falam em línguas estranhas, o que eu faço é interpretar. Ela desce a minha face, às vezes mais quente que o magma. Eu interpreto língua estranha, porque Deus interpretou minhas lágrimas. Arrependa-se, não viva mais uma vida de farsa. Não deixe Satanás sorrir do que você chama de graça. Nós não precisamos de saquinho de sal para apaziguar nossa guerra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não precisamos de pedrinha de Israel, porque temos a pedra de esquina chamada Deus Emanuel. Eu não quero pão de Jerusalém, nem mesmo água ungida. Já bebi águas vivas, já comi o pão da vida. Eu não creio em oração poderosa, dela eu tenho aversão. Eu creio num Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do ritmo, mas agora eu sei que não me aceitam porque eu prego o evangelho legítimo. Mas como foi escrito nos tempos remotos da antiguidade, que eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade, enfim, no grande dia em que Deus mostrar seu poder, verá que o evangelho fez graça, mas nunca brincou com você. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Eu falei que eu não ia ler tudo, mas eu não dei conta. Porque é tremendo. Porque, nossa, o cara conseguiu tirar lá. Gente, porque é de ficar revoltado mesmo. A situação como ela é. O tanto de falso profeta que existe, né? E eu lembro que o meu primeiro contato com essa música foi com meu irmão Gabriel. Irmão mesmo. De sangue, e ele na época era assim, gostava de um rap e tal, e eu pensava assim, meu irmão só escuta umas músicas doidas demais, e ele foi e falou assim, não, maninha, essa aqui você vai gostar, porque era um rap de igreja, né, vamos assim dizer, um rap cristão. E de fato a maninha gostou. Gente, então como eu disse pra vocês, hoje a gente tá dando continuidade ao estudo de Mateus 7, né? Ai, que susto, pensei que eu tinha feito bagunça aqui. Nós estamos dando continuidade. Nossa, gente, aqui tá calor hoje já. Oh, Jesus, calor, ele vai e vem, vai e vem. Bom dia, Rafael, bom dia, Gui, bom dia, Ricardo. Pessoal, vai entrando aí, manda aviãozinho, chama a galera que o povo tá em casa, hoje é feriado. Hoje é feriado, o que faz? O povo não está trabalhando. E nem tá podendo sair de casa, né, gente? E o coronavírus, ele foi embora? Ai, mas tá, já conversamos demais. O capítulo 7, nós já fizemos a leitura na semana passada. Se você não acompanhou o estudo, tá salvo aqui no IGTV, tá salvo lá no YouTube. Aí você pode acompanhar a parte 1, parte 2, hoje é a parte 3. Eu podia ter encerrado na sexta-feira? Podia. Mas aí eu queria entrar mais a fundo nessa questão dos falsos profetas, porque eles estão nadando de braçada aqui no nosso mundo, né? E aí eu falei, vamos continuar na próxima semana. E aí nós viemos aqui hoje continuar, ok? Ok? Então vamos continuar. Gente... Aqui, especificamente, no capítulo 7 de Mateus, versículo do 15 ao 23, vai estar falando dos falsos profetas. E nós estávamos lendo as perguntas do pastor Luiz Saião. A pergunta do pastor Luiz Saião sobre os falsos profetas é o seguinte: como reconhecer os falsos profetas, já que eles estão disfarçados até no nosso meio? E a resposta é com o pastor Luiz Saião também. Deixa eu pegar aqui meu caderninho de estudos. Ele fala assim, ó. Meu celular tá toda hora aparecendo uma coisa e outra aqui. Se der algum problema, vocês me avisam aí, gente, porque a internet aqui esses dias tá estranha. Ele fala pra gente estar observando os frutos. O foco aqui, em relação aos profetas, gente, é a ética. Prestar atenção na vida da pessoa, porque muitas das vezes essas pessoas vão falar uma coisa, mas vão viver outra.
A fala é muito bonita, a fala é apresentável, a fala é impressionante, mas não, a pessoa não garante. Esse tipo de fala não garante que a pessoa é uma pessoa de Deus, um profeta de Deus, e sim é um procedimento. Essa pessoa, muitas vezes, ela tem técnicas de PNL, de programação neurolinguística, ela tem técnicas de hipnose, ela tem técnicas de coach, de alta performance. E profeta, não sei nem aonde aparece essa ideia do profeta na vida da pessoa. Então, o procedimento dessa pessoa é tirar vantagem. Ela utiliza dessa linguagem, ela utiliza dessa postura que ela tem de exercer um poder como algo relacionado a Deus, mas na verdade ela não tem interesse hora nenhuma em te converter, em te fazer uma boa pessoa. Ela tem os seus próprios interesses. E a vida dela em si é corrompida. Se você for analisar a vida dessa pessoa na frente, né, na frente dos holofortes, é uma coisa, nos bastidores é outra. São pessoas muitas das vezes corrompidas na vida sexual, corrompidas em termos até mesmo de corrupção, de ganância, do dinheiro. Então a gente não pode confundir gato por lebre. É essa a ideia. Só que aí, como eu expliquei pra vocês, eu queria trazer um pouco mais a fundo isso, né? Porque eu não gosto de pouca coisa, não. Eu gosto da gente estudar isso assim, se é pra pegar fogo, né? Num tema assim, bem polêmico, de falar de falso profeta, que o povo não tem coragem nem de falar. Eu não tô nem aí, gente, eu não tô nem aí. Então vamos falar, né? Então eu peguei uma licença poética, vamos assim dizer, eu peguei emprestado aqui um livro de estudo um cara massa aqui, que é reconhecido, Spurgeon, não sei como é que fala direito. E aí ele vem explicando o seguinte: nessa passagem, gente, aqui específica, a passagem fala assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom dia, quem foi entrando aí? Então, a passagem aqui, gente, fala... Anderson, bom dia. Fala aqui, ó: apartai-vos de mim. Jesus falou para esse pessoal, esses profetas, que expulsavam demônios e tudo mais, falou: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Meu Deus, que situação. Então, nem todo que me diz é de fato, né, que dirige a palavra de Deus, é de fato um profeta. A gente tem que tomar muito cuidado. Quem que essas pessoas foram, então? Elas foram o quê? Muito religiosas. Por isso que eu venho aqui sempre batendo com vocês, pra gente desapegar da religiosidade, nos afastar de toda essa religiosidade. Essas pessoas, elas fizeram pública a sua confissão. Elas disseram: Senhor, Senhor. Você foi lá na frente, recebeu Jesus, que coisa linda, disse Senhor, Senhor. É só isso? Essas pessoas, elas empreenderam serviço cristão, e serviço de alta classe. Elas foram lá membros da igreja, elas exerciam alguma classe de liderança. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Não, Lorena, elas também obtiveram notável êxito. Elas eram pessoas assim aclamadas no meio do povo. Elas exerciam lá todas as suas práticas. Você percebia que elas tinham energia, engajamento. Continua, fale mais. Elas eram ortodoxas, né? Bem assim, direcionadas na lei, dentro daquilo que a palavra falava. Fizeram tudo isso diligentemente e em nome de Cristo. E as palavras delas eram sempre direcionadas em nome de Cristo. E várias vezes elas batiam na tecla de que estavam falando em nome de Cristo. Tanto que aqui na própria justificação dessas pessoas, que são os falsos profetas, eles se explicam aqui para Cristo.
mas nós falamos em teu nome, mas nós falamos em teu nome, mas nós falamos em teu nome. 3 vezes. 3 vezes, é porque na Bíblia acaba tendo muito isso, né? O Pedro, né, negou Jesus 3 vezes. Aqui fala que eles se justificaram 3 vezes, que nós falávamos em teu nome, que nós falávamos em teu nome, nós falávamos em teu nome. Eles continuam lá nessa busca incansável de justificação de que tudo que eles fizeram foi em nome de Jesus. Mas eles foram muito religiosos. Bom dia, Gleide. Mais adiante, a gente vai perceber que além deles terem sido muito religiosos, eles conservaram-se assim por muito tempo. Muitas das vezes nós já passamos por isso também, não sei você, mas eu em específico, eu já tive uma postura bem Carlota, bem Carola, né? Carola que eles falam, mulher de padre, tudo assim eles falam, porque você não sai de dentro da igreja, tipo assim. E na época que eu era católica e que hoje eu sou do evangelho, porque eu acredito que a denominação mais adequada é essa, você buscar sempre o evangelho como fonte de estudo. Você não precisa de fazer parte de uma denominação em específico, ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, ficar nessa luta, nessa disputa e coisas do tipo. Mas então nessa época que eu era católica, né, eu exercia algumas funções e eu me achava, é bem essa palavra, eu me achava a santa, a digna, a escolhida. Por quê? Porque eu exerço aqui uma postura, eu exerço aqui uma posição, eu tenho uma certa influência e eu achava que era por mim mesmo, né? Que eu estava fazendo o nome de Deus, que como eu estava ali trabalhando, que como eu estava com Deus, eu já estava salva, né? E quem não estava ali estava condenado, porque, gente, o certo é estar na igreja. Então que eu tinha uma postura muito religiosa. Assim, falando pra vocês por alto, né, gente? Mas não era essa petulância toda. Mas assim, eu tinha uma postura religiosa, assim, de achar que eu tinha mais... é como se eu tivesse poderes especiais porque eu tava dentro da igreja e quem tava fora não tinha. Eu já olhei até para pessoas da minha própria família com um certo desprezo de pensar que eu era muito santa e aquela pessoa não era. Então, assim, tô confessando pra vocês. Isso é postura de uma pessoa religiosa. Você precisa de ficar muito tempo desse jeito, um longo tempo desse jeito. Aqui vai falar que esses falsos profetas, eles se conservaram assim por longo tempo. Eu, graças a Deus, eu acordei para essa realidade. Mas quantas pessoas ainda estão cegas, escravas dessa realidade? Aqui vai falando que esses falsos profetas, eles não foram silenciados pelos homens. Por quê? Dentro de uma igreja, quando você está condizente com aquilo que a igreja prega, quando você está ali cordeirinho, fazendo tudo que a religião lhe impõe, você não vai ser silenciado hora nenhuma mesmo, não. Você está dançando conforme a dança, não é? Conforme a música. Eles também não foram rejeitados publicamente pelo próprio Senhor durante a vida. Enquanto você está fazendo, você está ali em nome de Deus. E se você hora nenhuma pediu para Deus te dar uma direção de que o que você está fazendo está certo, se o que você está fazendo está na direção adequada, você não está nem deixando Deus participar da sua vida. Essa é a verdade. É você que está no centro. Então, hora nenhuma você vai ser rejeitado pelo Senhor mesmo não, porque você não está dando nem sequer espaço para o Senhor na sua vida. Você está vivendo um negócio, você está vivendo uma instituição, você está vivendo uma religião. Então, você nem sequer... Eu até falei há alguns dias aí atrás para vocês. Gente, se a gente não tiver essa postura de perguntar para Deus, Deus, eu estou alinhada à sua vontade, Deus, eu estou alinhada ao seu propósito, me revele, eu quero que o Senhor me revele, eu quero que o Senhor me revele agora, porque se eu tiver inadequadamente agindo, me corrige, porque eu já quero aprender, eu não quero passar essa vergonha quando eu chegar lá no céu e o Senhor me falar na lata que eu nunca te segui. Então, assim, repete para Deus te mostrar, pede para você já ser repreendido, que seja agora, se você já tiver com uma atitude inadequada. Só que essas pessoas, elas se acham santas e elas nem sequer dão espaço para serem repreendidas por Deus. Elas nem sequer cogitam a hipótese de estarem agindo errado. Elas acham que estão certas. Bom dia, Ali. Então, o que acontece? Eles não foram, esses religiosos aqui que nós estamos falando deles, dos falsos profetas,
eles não foram rejeitados publicamente pelo Senhor durante a vida deles. E mais, eles esperavam entrar no reino e apegaram-se a essa falsa esperança. Eles acreditavam sim que com base naquilo que eles faziam, com base naquilo que eles praticavam, com base nas leis que eles obedeciam, eles tinham já o céu garantido. E eles acreditaram nisso até o fim, piamente, cordeirinho. Ousaram então a virar para Deus e dizer: Senhor, Senhor. Ao próprio Cristo, no final, ao chegar no céu, bons dias que foram entrando, eles viraram para Jesus e disse: Senhor, Senhor. De novo, eles estão na posição de se acharem dignos do céu. Eles não chegaram nem sequer no céu com humildade, gente. Eles já chegaram lá no céu se achando os caras, os escolhidos, os eleitos, os vencedores, os bambambãs. Olha que postura mais arrogante, olha que soberba. Tá, então eles chegaram, conservaram essa religiosidade até lá no céu. Lá no céu você vai chegar e você vai ter clareza do todo, você vai entender o todo. Hoje nós enxergamos aqui, gente, um grão de areia. O que a gente enxerga aqui é um grão de areia, perto do todo, que os nossos olhos vão poder ver ao estar na glória de Deus. E aí, eles chegando lá e enxergando tudo, eles ainda acabam se achando os caras, como se quem tem a glória é eles, entendeu? Então é a atitude deles de não se curvarem, de não... É como se Deus falasse assim para eles: vocês fizeram tudo errado. E eles, ao invés de falar assim: Pai, nós pecamos, nós erramos, eles: não, a gente não errou, a gente era foda, a gente tocava terror lá na terra. Tipo isso. Eles ainda se justificaram se achando os caras em nome de Jesus aqui na terra. Tá, mais adiante, esses falsos profetas então, bom dia, Valdevi. Esses falsos profetas aqui então, eles estavam faltamente enganadas. Essas pessoas religiosas, né, muito religiosas. Por quê? Eles profetizaram. Aqui eles vêm se justificando para Deus assim, ó: mas nós profetizamos em teu nome. Beleza, vocês até podiam falar o meu nome, até o próprio diabo sabe da Bíblia, até o próprio diabo entende minha palavra. Vocês poderiam falar assim no meu nome, qualquer um pode. Mas vocês não oraram, vocês não viviam isso, vocês não estavam impregnados disso. Porque a sua vida, ela tem que ser uma oração. Então, profetizar, qualquer pessoa profetiza, é falar, não é? Jogar para fora a palavra de Deus, qualquer um joga. Mas você tem que orar, e orar, você ora com seu coração, você ora com a sua vida, você ora em ação. A sua vida mostra que você realmente tem essa vivência em Cristo. Cheguei, bom dia, Thali. Bom, aí eles pegam e viram para o Senhor ainda e dizem assim: mas nós expelimos demônios em seu nome. Nós expulsamos demônios em seu nome. Não adianta. Não adianta, porque o diabo ainda existe dentro de você. Você é o seu próprio diabo. É tipo isso que aconteceu aqui. Do que adianta você expulsar demônios? Você pode até expulsar sim, porque o nome de Jesus é poderoso. Você expulsa o diabo em nome de Jesus. Com a autoridade do nome. Do nome. Mas você tem diabo dentro de você. Você continua vivendo no inferno. Você continua tendo uma vida que não é condizente com a realidade que Cristo nos mostrou. Você continua vivendo na falsidade, no ódio, no rancor, na miséria espiritual. Você continua vivendo nas trevas. Mas se você tiver uma vida condizente, quer viver em amor, quer viver em paz, por isso que você precisa sempre analisar os frutos dos profetas. Porque profetizar, qualquer pessoa pode profetizar.
Mas e os frutos que você tem dado? Porque não tem como você ser uma boa árvore e dar dois tipos de fruto. Ou você é do bem ou você não é. Bom, aí eles pegam e falam, mas nós fizemos grandes prodígios. Nós fizemos grandes... deixa eu pensar aqui. A gente fazia assim ai, gente, me fugiu aqui. Uns espetáculos, sabe? A gente reuniu milhares de pessoas em teu nome. Nós reunimos milhares de pessoas em teu nome, Senhor. Tá. Pode ter reunido, mas isso não era o essencial. Vocês já viram uma frase que tem até no livro do Pequeno Príncipe? O essencial é invisível aos olhos. Do que me adianta essa multidão toda? Se o essencial que eu queria que você tivesse na sua vida, você não tem. Eu é que sou o essencial. E você está se colocando no topo. E você está se colocando no centro. E você está falando que arrasta multidões para mim, mas você está querendo arrastar multidões é para você. Você se tornou o seu próprio Deus. Qual é a motivação sincera e real do seu coração? É Deus mesmo que está no centro da sua vida? Ou você tem arrastado e falado e levado a mensagem para o seu próprio brilho? Para o seu próprio crescimento? E aí eles falam isso para Jesus aqui. Ai, mas a gente fez grandes coisas. Mas não foi para mim. Foi para vocês mesmo. E aí eles pegam e continuam justificando. Não, mas nós operamos maravilhas. Pode ter sim feito maravilhas, mas vocês também fizeram perversidades, mas vocês também fizeram iniquidades. Vocês podem ter construído o templo, vocês podem ter conquistado um monte de gente, mas e o tanto de dinheiro que vocês lavaram? E de onde provei tanta coisa na vida de vocês? E a corrupção que estava lá dentro, no meio de vocês, falsos profetas? Como que vocês obtiveram todas essas coisas? Então a gente tem que analisar muito bem a palavra, não é? E aí então eles descobriram esse fato de um modo terrível. Eles descobriram então que tudo que eles fizeram não agradou o coração do Senhor e de uma forma terrível. Eles chegaram no céu, né, e tiveram esse tipo de revelação do próprio Pai, do próprio Jesus. Gente, não espere chegar no céu para ter uma revelação de Deus, se você está alinhado no propósito dele ou não. Não é o seu propósito, é o propósito nosso com ele. Na verdade, é o propósito dele em nós, E aí a solenidade do que ele disse, Jesus vira para esse povo e fala: eu nunca vos conheci. Ele havia sido omitido na religião deles. Pensa uma igreja, por exemplo. Não quero citar exemplo, assim, nenhum em específico, mas aqui é porque fala da religião, gente. Então é uma igreja, uma religião. Pensa uma religião, uma igreja ser arrebatada, né? Porque eles gostam tanto dessa terminologia de que a igreja foi arrebatada, levada aos céus. Chega lá, Jesus vira para ela e fala: eu nunca vos conheci porque eu fui omitido na religião de vocês. Que omissão, hein? Pensa o peso disso. Vocês nunca falaram realmente de mim. Pensa o terror que isso implica. Pensa o desespero. Jesus ainda vira para eles e fala assim, ó: apartai-vos de mim. E essas pessoas agora, elas têm que se apartar de toda esperança. E elas vão continuar apartadas para sempre. No momento em que elas tinham a oportunidade de chegar no céu e se arrepender, elas ainda estão se achando. A cegueira é tanta, gente, que elas ainda se acham pelo que elas fizeram, pelo que elas desempenharam aqui na terra. Elas ainda continuam tendo essa esperança. E aí, por conta disso, elas vão ser apartadas para sempre. Elas escolheram o inferno.
E na Bíblia está escrito que o inferno, nos finais dos tempos, ele será lançado no fogo. Então até mesmo o inferno vai deixar de existir. Então essas pessoas, elas vão deixar de existir. As que fizerem opção pelo inferno. Então é a terrível verdade aqui do que ele disse, o próprio Cristo. Elas eram completamente estranhas ao seu coração. Elas nunca tiveram a motivação de Cristo no coração delas. A motivação delas sempre foram elas mesmas. E Cristo também não as havia escolhido, nem comungado com elas, nem as havia aprovado, nem cuidava delas. Então, esses falsos profetas, eles acham que eles têm a aprovação de Deus. Aqui está falando que Cristo nunca aprovou eles, que eles nunca comungaram com Cristo, que eles nunca foram aprovados por Cristo e que Cristo nunca cuidou deles. E o que tapa, né? A Débora disse aqui que live, eu tô aqui falando que tapa que é esse aqui. Porque é muito assustador, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, solenemente, Jesus virou para eles e disse isso, que acabou para eles. Acabou para eles, gente, porque é o seguinte, a gente tem a oportunidade de abrir nossos olhos e viver Cristo aqui na terra, e viver o céu aqui na terra. Quando nós morrermos, se ainda não tiver tido essa clareza do que é viver em Cristo, do que é viver o céu na terra, a gente vai enxergar o todo lá no céu e vai poder fazer a opção de aceitar Cristo na nossa vida. Então, a salvação é para todos. Cristo morreu por nós na cruz. E quando nós todos chegarmos lá no céu, nós teremos a opção de enxergar e fazer a opção por Cristo, ou ter a opção de viver no inferno. Mas por incrível que pareça, esses falsos profetas aqui, eles continuaram na cegueira deles, mesmo diante da opção, e optaram em continuar na cegueira. E aí, a sentença deles não vai ser revogada, não. A sentença deles aqui foi condenatória e sem recurso, sabia? Não tem como recorrer. Eles vão para o inferno, e esse inferno será lançado no fogo. E aí é irrecorrível, porque eles, em vez de arrependerem, de se colocarem, né, frente a Deus, falando, Senhor, realmente erramos, eles só se justificam. Eles ainda se acham. E aí Jesus permanece enfático. Apartai-vos de mim. E acaba. Então nós vemos Deus aqui de uma forma muito simples, mas de uma forma maravilhosa. O fariseu, esse povo que seguia a lei, a dogmática, né, da palavra, porque aqui Jesus mesmo está explicando essa história. O próprio Cristo está explicando essa história aqui. Então os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que vivem só na lei, eles chegam à porta do céu e dizem, Senhor, eu fiz muitas obras maravilhosas em teu nome. Mas será que alguma vez eles fizeram maravilhoso o nome do Senhor? Senhor, eu fiz muitas obras maravilhosas em teu nome. Você fez. Vocês não fizeram algo maravilhoso. Vocês não fizeram o meu nome maravilhoso. Vocês fizeram o próprio nome de vocês maravilhoso. Vocês é que fizeram. Vocês é que estavam na motivação e no centro de todas essas coisas. E Jesus fala aqui, eu os conheci muito bem. Eu os conheci muito bem, mas sabe como? Como bodes. Como bodes. Eu os conheci como mercenários. Eu os conheci como hipócritas. Porque Jesus vem aqui o tempo inteiro na palavra falando, deixem de ser hipócritas. Deixem de ser mercenários. É assim que eu tenho os conhecido, mas eu nunca os conheci com um conhecimento especial de amor, de deleite, de complacência. Eu nunca reconheci as maravilhas que vocês dizem ter feito. Eu nunca aprovei, eu nunca aceitei.
a sua pessoa, eu nunca aceitei o seu desempenho, porque você estava apenas utilizando do meu nome para os seus próprios interesses. Jesus, hora nenhuma, diz aqui, outrora eu aceitei vocês. Não, ele diz assim, outrora eu conheci sim vocês, mas eu nunca admiti. Mas eu não posso admitir. Eu nunca vos conheci como verdadeiros arrependidos, suplicantes de perdão, crentes, humildes, seguidores autênticos. Vocês nunca foram arrependidos, tanto que agora aqui no céu, podendo enxergar tudo, tomar conhecimento de tudo, vocês continuam achando que é vocês. Não sou eu. Vocês não se arrependem nem enxergando todo. Aqueles que aceitam seu convite, vinde a mim, que sou Cristo. Não é vinde à igreja de vocês, não é vinde a vocês. O que eu digo para vocês agora é: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, nem quero conhecer. É tipo isso que Jesus fala. Apartai-vos de mim. É uma sentença terrível de separação. Isso aqui é muito sério, gente. O que tem motivado a sua vida inteira é realmente Jesus? Porque quando Jesus motiva a sua vida, você anda condizente com essa motivação. Você modela Jesus. Você vive Jesus. E não é uma atitude tão simples assim. Mas se você tiver o empenho de fazer dia a dia, empilhando dia a dia, errando, mas arrependendo. O problema aqui é que eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Mesmo Jesus falando que eles erraram, eles não tiveram uma atitude de se posicionar em arrependimento. Eles vieram com justificativa, eles vieram advogando a própria causa, sem entender que o único advogado é Deus nessa história aqui. O advogado aqui é o próprio Cristo. E eles acham que eles estão ainda na posição de advogar a causa da vida deles, lá no céu. Deve ser um advogado daqueles, né, gente? Eu não sou assim. Então tá. Aí Cristo diz que me fiz. Cristo diz assim, ó: eu me fiz homem por amor a vós. Eu ofereci meu sangue para a vossa redenção. De mim. Eu é que vos convidei a misericórdia, mas vocês não quiseram aceitar. Eu, Cristo, né, falando, que comprei um reino de glória para os que crescem em mim, e havia decidido honrar suas cabeças com coroas de alegria eterna. Eu. Não é vocês que tem que prometer esse tipo de coisa para as pessoas, porque é eu. Vocês só estão equivocando os papéis, trocando os papéis. O poder não está na mão de vocês. Eu uso vocês como instrumentos. O poder provém de mim. E é para mim que vocês trabalham. Então agora, apartai-vos de mim. Apartai-vos da minha amizade, apartai-vos do meu companheirismo, apartai-vos do meu paraíso, apartai-vos da minha presença. Apartai-vos do meu céu, eu não quero vocês aqui. Eu não quero vocês aqui. O que podia ser feito para vocês foi feito. Vocês tiveram todas as oportunidades para se converterem lá na terra, não converteram. Chega aqui, eu tô falando para vocês que vocês erraram, ao invés de converter, vocês ainda querem se justificar. Chega, já deu. Jesus também vai e não cansa, né? Nossa! Eu já dei tanta oportunidade. Eu já me entreguei lá numa cruz por amor a vocês. A salvação, ela já veio de graça. É só vocês receberem algo que já tá de graça. Mas vocês complicam. Chega! Pra mim já deu. Acho que Jesus tem até paciência demais. Até pra mim já deu. Tá, então, gente, isso aqui foi a passagem sobre os falsos profetas. Isso está em
a gente fez o estudo de Mateus 7. A gente fez o estudo parte 1, parte 2, hoje é a parte 3. Se você não acompanhou os demais, tem como você ver aqui no IGTV, tem como você ver no YouTube. E a gente vai para a última pergunta. Essa pergunta era relacionada aos falsos profetas. Como pessoas com poder espiritual podem ser rejeitadas por Jesus? Como que pessoas com poderes espirituais, igual a esses bambambam aqui, podem ser rejeitadas por Jesus? Não é todo mundo que vai ser rejeitado por Jesus, mas essas pessoas aqui, elas dizem ser profetas, elas dizem expulsar demônios, elas dizem fazer milagres. E a gente nem sabe se elas faziam mesmo aqui. Aqui, gente, inclusive tem isso. Porque elas estão falando que fizeram lá para Jesus, lá na frente de Jesus, mas vai saber se elas fizeram mesmo. A gente nem sabe se elas fizeram realmente. A Bíblia não nos conta. Pode ser que elas estivessem mentindo também. Mas diz aqui a palavra que elas eram capazes de fazer. E mesmo que nós venhamos a encontrar pessoas que façam essas coisas extraordinárias, gente, isso nunca vai garantir que essa pessoa vem de Deus. Nós não podemos deixar de lado a fidelidade da palavra de Deus. Não podemos deixar de lado, porque o comportamento moral dessas pessoas, nós temos que fazer essa avaliação. E todo cuidado é pouco. A gente tem que avaliar se a moral dessas pessoas condiz aquilo que elas vêm exercendo. Porque não tem como uma árvore ser meio boa, meia ruim. Ou ela é uma árvore que dá bons frutos, ou ela não é. E isso o diabo também tem poder, justamente. Ele fala em nome de Jesus. Gente, a gente não pode esquecer que o próprio diabo, ele é criação de Deus. Porque às vezes a gente acha que o diabo ele tem um poder fora do normal, que existe o bom, que é Deus, e existe o mal, que é o diabo. O diabo, ele foi um anjo caído. Inclusive, gente, foi até bom falar do diabo aí, viu, Detalhe? Quem era o diabo? O diabo, ele não estava numa postura de querer exercer o trono de Deus? De ter a glória de Deus? Então esses falsos profetas, eles não estão aqui na terra muito diferente. Eles estão aqui numa postura de querer exercer o poder de Deus. Eles falam que estão fazendo em nome de Deus, mas eles querem, na verdade, serem os próprios Deus. Eles estão no trono da sua própria vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que Cristo acha tão absurdo. Porque se os anjos um dia quiseram ali, né, tomar toda a glória, queriam estar no trono de todas as coisas, e eles foram lançados aqui para a terra e se tornaram o diabo, né? Aí nós aqui, criaturas, queremos também fazer do mesmo jeito. Exercer o poder das nossas vidas, subir no trono, falar: Deus, fica aí na sua, o Senhor fica aí no céu, que aqui é eu que mando. O que você está fazendo? A mesma postura dos anjos caídos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então nós terminamos o estudo e a conclusão é o seguinte. Se vocês forem aqui analisar, quem está estudando aqui comigo desde o começo, em Mateus 5, 6 e 7, nós vimos aqui então o sermão da montanha. Por isso que as pessoas até falam: nossa, lá vem com o sermão da montanha, porque foi um sermão grande mesmo, de Jesus. Não esqueça, gente, que isso aqui quem está falando não é eu. Isso aqui foi palavra de Jesus escrita para nós, a história transmitida para nós, graças a Deus que nos foi transmitida. Então aqui nós terminamos o estudo do Sermão do Monte. O nosso tema foi espiritualidade. Isso aqui é uma espiritualidade eficiente, porque de nada adianta você falar uma coisa e viver outra, né? É bem isso aqui que a gente aprendeu. Quer falar que vive em Cristo? Vive. De nada adianta você falar que recebeu Cristo da boca para fora. Você tem noção das complicações que há nessa fala sua? De que recebeu Cristo? Você está vivendo condizente
aquilo que Cristo viveria? Você observou como Jesus questionou o julgamento ao próximo, que nós vimos aqui, enfatizou a importância da oração e mostrou que o reino de Deus se mede na prática. E de que lado você está? Os seus frutos comprovam isso, que você está do lado certo? Você é prudente? Ao invés de ser insensato? Você pratica e faz a vontade do Pai? Fica com a pulga atrás da orelha aí hoje para você meditar no seu feriado. Não tem como fugir dessa realidade. Você precisa prestar bastante atenção, porque aí vai a nossa aplicação concreta. A grande verdade é que com Jesus não há outra opção. Ou você faz a vontade do Pai de coração, ou você está no caminho errado, correndo na contramão. Então, ou você está na vontade do Pai de coração, com motivação sincera de coração, ou você está no caminho errado, está na contramão. Ou você está no bom, ou você está no mal. E não tem como você estar no meio termo. Na Bíblia já está escrito, se você for morno, eu te vomito. Ou você é quente, ou você é frio, e se você for morno, eu te vomito. O caminho quente é o caminho de Deus. O caminho frio, desanimado da fé é o caminho do diabo. Então, ou você está num caminho, ou você está no outro. Ou a sua árvore dá fruto, ou a sua árvore não dá fruto. Se a sua árvore der bons frutos, ela continuará dando bons frutos. Se a sua árvore não dá bons frutos, ela será cortada e lançada no fogo. Só que tem um detalhe. Deus, Ele não vai fazer essa análise agora. De se você é do lado do bom, se você tem dado fruto bom, se você tem dado fruto mal. Porque ele corre o risco de fazer a colheita, ele não, né? Porque se for qualquer pessoa, aquela história, uma passagem que tem na Bíblia que fala assim, ó, se for fazer a colheita agora, para tirar o trigo, separar o trigo do joio, eu corro o risco de tirar um trigo por engano. Ele não quer correr esse risco. Então, essa divisão, ela não vai ser feita agora. Essa divisão vai acontecer lá no céu. Que eu nem sei se é lá no céu, mas é no céu que Deus nos fala. Essa divisão do joio e do trigo, ela não vai acontecer agora, por tanto amor, por tanto cuidado que Deus tem pelo trigo. Tanto cuidado que Deus tem pelos seus. Ele não vai fazer essa divisão agora para não ter risco de colher o trigo ao invés do joio. Fazer essa mistura. Então, cabe a você querer se tornar trigo, dar semente, sabia? Porque se você pega um trigo, ele dá semente. Se você pega um joio, ele só tem palha. Já fizeram essa experiência? Você pega o joio, ele só tem palha. Não tem uma sementinha. E aí, o que você faz com palha? Põe no fogo. Então, você é que tem que pedir sempre para Deus muita clareza, aprender o evangelho, buscar a palavra, ter esse discernimento e pedir para Deus, Senhor, eu estou alinhada realmente à sua vontade? Se eu não tiver, me mostra. Senhor, eu quero que o Senhor me dê clareza cada vez mais do seu propósito para a minha vida. Não é do meu propósito, conforme a minha vontade. É do seu propósito para a minha vida. Eu estou cumprindo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, para as nossas vidas. Eu estou alinhado, Senhor, ao seu propósito. Pai, porque eu quero estar alinhado ao seu propósito. Eu não quero passar por essa vergonha que os falsos profetas passaram chegando lá no céu, não. Não me faz passar por isso, não, Pai. Me mostra já qual que é o seu propósito para a minha vida. Se eu não estiver alinhada, me corrige, porque o Senhor disciplina aqueles que te amam. Me corrige, Senhor. Então pede para Deus te corrigir enquanto há tempo. Para você deixar de ser joio e passar a ser trigo. Porque se você deixar para isso acontecer lá no céu,
Pode acontecer de chegar lá, você ainda, tipo, você já virou trigo faz tanto tempo, ou você virou joio já faz tanto tempo, que quando você chegar lá no céu, ele vai te falar que você é trigo e você, não, eu sou joio. Não, você é trigo. Não, eu sou joio. Isso já te impregnou, isso já te cegou de uma forma que por mais que o próprio Cristo te falar que você é trigo, você vai continuar batendo na tecla que você é joio. E aí vai acontecer aquela coisa chata da palha ir pro fogo. Então, a gente tem que alinhar o nosso propósito ao propósito maior, que é do Senhor. A gente tem que pedir essa direção. E a gente tem que parar de ser fantoche de religião. E como que a gente faz isso, Lorena? Buscando a palavra, buscando compreender, buscando entendimento. Por que eu tô aqui incessantemente explicando, trazendo para vocês, estudando, me esforçando, e tem 3 pessoas aqui hoje? As pessoas não querem saber. Por isso que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. As pessoas preferem viver na ignorância, preferem viver na cegueira, porque o caminho de Jesus é estreito. E a porta, existem várias portas largas aí pelo mundo. Só que o fardo com Jesus é suave. E o fardo lançado nas costas de vocês com a religião é um fardo pesado. O fardo com Jesus, ele se torna leve. Porque é Jesus que carrega. Nunca foi por você. Sempre foi por Ele. Sempre foi por Ele. Você é apenas um envelope para levar a mensagem do Pai a toda e a qualquer criatura. Gente, então foi esse nosso estudo. Está acabando e amanhã nós temos mais. Amanhã nós vamos estudar. Não vai dar tempo nem de falar para vocês. Mas amanhã nós vamos estudar Mateus 8 e 9. Perante o poder sobrenatural, a escolha radical. Beijo, vai curtir seu feriado aí.